Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e abraçados no amor de Jesus Cristo, que quer falar aos nossos corações sempre e também trabalhar os nossos corações para que nós sejamos enriquecidos com o amor dele. Quando o amor não dura, ele é humano, né? Um casal de noivos apaixonados estão andando na calçada, imagina. Quando o rapaz se depara com uma poça de água. Ele vê de longe a poça e diz em tom amoroso: cuidado, querida, uma poça de água, não molhe os seus pés. Meu amor, deixa que eu te carrego. E ele, não ligando com a água, ele pega ela, levanta ela cuidadosamente, de maneira perfeita, ele a carrega, não liga que ele vai se sujar, e pensa só: as sandálias novinhas da minha querida não vão sujar mesmo. E aí ele põe ela no chão. 3 anos depois, o casamento aconteceu, os dois se encontram na mesma situação. Ele diz para ela apenas: cuidado, uma poça. 10 anos depois, ele diz, na mesma situação: moça, você não tem olhos na cabeça, não está vendo a poça da água. 30 anos depois, ele não fala nada. Ele espera e ela pisa e molha os pés, e depois ele diz para ela: sabia que você iria pisar na poça da água. É uma piada, mas uma situação que demonstra muito bem como, no decorrer do tempo, nosso amor declarado fica pálido, igual numa foto brilhante, depois de anos no sol, fica bem apagada, o brilho se acaba. Rapidinho, não precisa nem tantos anos e tudo muda. O amor humano tem essa qualidade de facilmente se acabar. E não é legal isso. Mas que bom que o amor de Deus não é assim. Pode continuar. Quando o amor não dura, eu esqueci do negócio. Alguém pode apertar aí para mim? Quando o amor não dura, ele é humano. Mas o amor que não se desgasta é o amor de Deus, gente. Ele é sempre poderoso, ele é eterno. E hoje nós vamos fazer a última vez, vamos dar uma olhadinha na vida de José, onde José aprendeu o amor de Deus de maneira muito prática e poderosa. E nós vemos que sim, nós como seres humanos que acreditamos e convivemos com um Deus vivo, poderoso, podemos receber, podemos viver num amor mais durável, um amor que não se desgasta, um amor que é eterno, que vem do Deus eterno. Vamos ler Gênesis 50 e vamos ler os versículos 15 a 21. Gênesis 50, versículos 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade.
Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus, do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José fala com eles com amor, amavelmente. O amor dele não mudou. Ele continuou firme com os seus irmãos até no final, quando Jacó, o pai que unia a família, faleceu. Eles tinham medo dele ter algum rancor deles ainda pelo mal que eles fizeram, e por isso ficaram preocupados. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos recapitular um pouquinho rápido a carreira esquisita de José. Lembram, ele foi o 11º filho, foi querido, muito amado pelo seu pai, privilegiado por isso, mas também, até mais, odiado pelos seus irmãos. Era uma ligação difícil, um contexto muito difícil, e José se concentrou cedo em ter comunhão com Deus. A ligação com Deus dele foi tão intensa e íntima que desde cedo o relacionamento de José com Deus poderia ser resumido como? Como você iria resumir? Amor, gente. Ele vivia dentro do amor de Deus. Deus me ama, eu sou amado por Deus e por isso consigo amar. Foi assim que José viveu. E nessa comunhão íntima com Deus, Deus revelava ao José as coisas. Ele era íntimo com Deus. Quer ser íntimo com Deus? Você precisa conhecer o amor de Deus. Porque essa é a intimidade verdadeira, genuína com Deus. O peito de Deus, o coração de Deus, né? A mão de Deus, ela até castiga, né? Mas quanto mais próximo de Deus você fica, mais você conhecerá o amor de Deus. José era um conhecedor do amor de Deus. Então ele conhecia as coisas, mas a dificuldade aumentou, porque os irmãos falaram ele é um sonhador, mas não eram sonhos comuns, eram revelações de Deus. E os irmãos então tomam essa decisão de querer se livrar dele e ameaçam matá-lo. Já pensou ele ouvir isso dos seus próprios irmãos, queremos matá-lo? Quase que eles o matam. Daí eles jogam ele num poço, humilham ele, tiram-lhe a roupa, mentem para o pai que ele morreu, e ele é traído e vendido para longe. Eles acham que nunca mais vão vê-lo. Ele foi levado para o Egito como escravo. Mas Deus está com ele, e nesse tempo todo, José vive dentro do amor de Deus. Irmão, irmã, vamos viver dentro do amor de Deus, porque faz uma diferença enorme. Então José se torna escravo, ele é contratado pelo Potifar, e o Potifar reconhece a qualidade dele, é maravilhoso, mas nessa mansão rica e enorme, onde ele é administrador, tem uma mulher maligna, e ela se encanta com ele tanto que quer possuí-lo e usá-lo como brinquedo sexual. Gente, poderia ser nossos tempos, hein? Mas ele não deixa, porque ele sabe, não é certo. Ele resiste à tentação e, aliás, ele foge do pecado, literalmente dos braços dessa mulher,
mas o preço é que ele é judiado. Agora todo mundo acha que ele é culpado. Aquela mulher, ela comete mais uma traição, ele tem que experimentar, porque aquela mulher alega que José quis violentá-la. Todos ficam escandalizados e ninguém acredita que José é inocente. Nós sabemos isso, mas ninguém na época acreditou na inocência de José. Ele foi preso como um estuprador. Que coisa terrível. Mas ele era inocente. Quem sabia? Deus. Ele vivia com Deus tão intimamente que em nada ele é abalado. Interiormente, ele está firme no amor do seu Deus. Ele se torna um administrador lá dentro, ajuda uns caras e a coisa piora ainda, porque mesmo que ele suplica que os caras se lembrem da inocência dele para tirá-lo, ele cai em esquecimento. Ele é esquecido e ignorado por todos. Maior humilhação impossível. Mas Deus está com ele. E nós sabemos que quando o faraó tem uns sonhos esquisitos que ninguém pode explicar, aí é que aquele copeiro-chefe se lembra e aí José é chamado para a frente do trono do faraó. E tudo muda. Não só que ele toma um banho gostoso que não tinha durante vários anos, mas ele acerta os sonhos de Faraó. Quando o Faraó diz para ele, eu ouvi que você pode, José diz, não, eu não posso nada. Deus pode, Ele sabe o seu lugar. Deus é grande. Para conhecer, para viver dentro do amor de Deus, você não precisa ser o cara especial ou a mulher especial. José não quis ser nada disso. E ele também sabia que não é nada disso. Nós não somos isso. Somos muito pequenos. Deus agiu na vida de José. Ele é que é o grande. E então ele sabe, Deus lhe dá o discernimento e ele então revela o significado desses sonhos. E a reação do faraó é que ele fica respondendo. Agora ele é tão inteligente, ele viu os sonhos, ele soube interpretar, e José não só interpreta os sonhos, mas também diz o que o faraó tem que fazer para agir de maneira correta na situação. Foram anunciados por Deus através de sonhos, 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E José então disse para ele, na fartura você tem que pegar a 5ª parte, guardá-la, e então vocês terão suficiente para sobreviver na época da seca. 7 anos de fartura, mas os 7 anos de seca vão ser tão terríveis que vão comer, vão devorar toda a prosperidade dos anos anteriores. Quando o faraó ouve isso, a explicação que tem que ter administradores, e ele fala alguns detalhes, José explicando para o faraó fala para todo mundo, vocês acham que tem alguém melhor para resolver esse problema do que esse José que está na nossa frente? E ninguém achou diferente. Faraó então colocou o José, exaltou ele e colocou ele no 2º lugar. Ele foi super poderoso e assim ele é o chefe do Egito. Aí os irmãos, passando fome, têm que, depois da fartura de 7 anos, os irmãos, no início da fome, têm que pensar em voltar e em ir para o Egito, e eles vão
e encontram com José, aquele que eles tinham traído, mas eles não o reconhecem. Que situação interessante. E José, ele educa eles, ele não revela que ele é agora, que ele é o irmão, ele não faz nenhum ato de vingança, mas ele testa os irmãos. E esse teste demora, ele manda eles de volta, ele não se revela, eles voltam de novo para ele, depois de um bom tempo. É um processo de 2 anos, mais ou menos, 2 anos, onde José está com a possibilidade de falar para ele, sou José, mas ele não faz. E deixa que eles sejam testados. Por quê? Porque eles precisam mudar. Eles eram maus, queriam matá-lo. E Deus nos dá sempre a chance de mudarmos de vida. Você hoje tem uma chance de mudança de vida. Onde o amor de Deus age, há a possibilidade, a liberdade para a mudança. E é isso que Deus ofereceu a esses irmãos através de José. Então depois desse tempo, José então se revela a eles quando vê que eles confessam seus pecados. Várias vezes eles dizem, puxa, o que fizemos com o nosso irmão? Nós temos pecado, nós temos errado. Transformação sem arrependimento é um grande engano, não existe. Se você quiser transformação verdadeira, então é necessário você se arrepender dos seus pecados, eu dos meus pecados. E foi isso que aconteceu. Olha, onde não há crescimento, onde o amor de Deus não reina, é porque o pecado impede. E falta arrependimento até no meio do povo de Deus, né? Nós nos consideramos povo de Deus, ótimo, mas mesmo assim está em falta um arrependimento digno daquele que morreu por nós na cruz, Jesus Cristo, o nosso verdadeiro José. Então eles obviamente se arrependeram e eles ainda falaram entre si. Aí na terceira vez tenho que abreviar, né? Eu quero abreviar porque ainda não chegamos no final, né? Então José então se revela. Ele diz que ele é José, eles não acreditam, o tempo todo estão na frente dele, se ajoelharam, se curvaram, cumpriram com os sonhos e revelações que José tinha falado para eles, tudo se cumpriu. E aí, que é isso? Não é possível. E eles ficaram sem poder falar uma palavra. E sabe qual era a grande pergunta deles? Será que ele vai nos perdoar? Será que ele vai nos perdoar? Nós queríamos matá-lo, nós vendemos ele, nós traímos ele. Ato de traição pior não existe. Fizemos o pior. E o que ele vai fazer? E um por um, gente, ele abraça seus irmãos, um por um. Ele chora por amor, ele os ama. Deus pode gerar um amor assim em nossas vidas. Como isso é precioso. Mas depois, passam-se alguns anos. E é interessante o que continua a acontecer. Continua aí um pouquinho, mais uma. A desconfiança, a dúvida, tem lugar rapidinho nos corações. O que aconteceu depois dessa restauração, dessa comunhão maravilhosa, harmoniosa, de perdão,
de José com seus irmãos. Ele trouxe todos para si. Jacó foi para o Egito, demorou um tempo, mas ainda faltavam 5 anos de sequidão, de fome. 5 anos onde todo mundo precisava comer e só no Egito tinha comida. Agora os irmãos de José estavam bem, porque José cuidava deles e não, pelo jeito, não pediu nada, nunca cobrou nada. Lembram que o dinheiro que eles pagavam, ele devolvia? Era de graça. Eles viviam com José no Egito de graça, na fartura. Os 5 anos de fome para eles não era mais problema. Mas para o mundo ao redor era. E nós vemos como José ganha poder. Ele se tornou tão poderoso. As pessoas iam com dinheiro e entregavam porque queriam comer. Então entregavam dinheiro. Se livraram do dinheiro, do ouro, da prata. E lá o José ajuntava tesouros enormes. Aí faltou ao povo dinheiro, acabou ouro. Então vendam suas terras. E foram vendidas as terras. Quando não tinha mais terra para vender, as pessoas tinham fome ainda. O que eles falaram? Nossas vidas estão à disposição. Nós somos teus escravos, José. José se tornou sobremaneira poderoso. Vocês não imaginam, nós não imaginamos como ele era poderoso. Gente, que poder José tinha. E os irmãos olhavam e pensavam: será? Agora ele é poderoso mesmo. Jacó morre. Tem poder demais. Ele vai acabar conosco. Foi o que eles acharam. Mas José tinha o amor de Deus. Ele tinha aprendido o amor de Deus. Por isso, não havia motivo de desconfiança no coração de José. Mas eles expressam a sua desconfiança, né? Versículo 15. E se José tiver rancor? Era uma suposição, era uma dúvida nos corações. Então, o que nós poderíamos fazer? Nós vamos ter que suplicar novamente pelo perdão, porque nós temos errado e muito. Então, mandaram um recado a José. E com a desconfiança vem o distanciamento. Eles não têm nem coragem de falar diretamente, vocês perceberam? Mandam alguém. E como pessoas fazem isso muitas vezes com Deus, colocam alguém no meio. Ora você por mim. É bom orarmos uns para os outros, é muito bom. Mas quando você diz para o outro orar por você, não pode ser que você não saiba orar. Não pode ser, não aceite isso. Porque se você viver na distância com Deus, ou insistir na distância com Deus, você acaba não experimentando o amor de Deus. Mas José resolve isso. Então depois nós vemos que José já age, né? Versículo 16, então mandaram um recado a José, né? Antes de morrer, teu pai nos ordenou. Eles falam do pai. Versículo 17, pedem perdão. Olha, é importante a questão do perdão. Mas muitos não entendem o amor de Deus quando insistem que Deus não os perdoa segundo aquilo que a Bíblia fala. Quando a gente confessa, foi citado hoje na ceia, quando a gente confessa o pecado, Deus, a Bíblia fala, 1 João 1,9, perdoa. Deus é fiel e justo. Então, não há motivo da gente pedir perdão 2 vezes.
Não mesmo. Se a gente acreditar. Agora, humilhar, a gente pode se humilhar. De novo e de novo. Mas se a gente confessa um pecado, a gente deve confiar que Deus nos perdoa imediatamente. E se a gente duvidar disso, nós vamos nos distanciar. Então, você precisa saber sobre o perdão. Mas aqui, sobre o perdão de Deus. Perdão mútuo também é importante, mas o perdão de Deus é o mais importante. E olhe só o que José vai falar. Então, depois que eles mandaram alguém, eles mesmos vão. Versículo 18. Depois vieram seus irmãos, prostram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. O mundo inteiro era escravo de José, mas parece que com eles ele não tinha falado sobre isso. Mas é legal, eles falam: somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. E aí ele explica uma coisa muito importante. Estaria eu no lugar de Deus? José era um ser humano como nós. Então ele não estava no lugar de Deus. O lugar de Deus é o lugar onde é o verdadeiro problema. É bom a gente pedir perdão mutuamente. Quando a gente erra, é bom pedir perdão e a coisa está resolvida entre nós. Mas tem pessoas que pedem perdão a outros e não ligam com o verdadeiro problema. Deus. O problema é que Deus tem que castigar todo o mal. E não basta a gente falar um para o outro: está perdoado, estamos bem. Porque Deus tem que cobrar de maneira justa todo o pecado. E por isso Deus fala do castigo. Jesus fala do castigo. E pessoas vão dizer: mas se é castigo, não é mais amor. Será? Não, Jesus não fala para nos ameaçar com um jeito odioso. Você vai para o inferno, pronto. Não. Deus tem que ser justo e tem que castigar o mal, senão ele não seria justo. Não dá para tolerar o mal querendo ser justo. Não existe isso. E por isso o mal tem que ser punido. E por isso Deus não apenas não ameaça assim odiosamente. Não, ele alerta. Você vê a diferença? Deus alerta: eu tenho que castigar, mas eu te amo. É diferente. E porque eu te amo, eu preciso que você venha até mim e se torne um escravo meu, para que eu possa perdoar sua dívida. E nós pregamos e falamos isso no Evangelho. O Evangelho, ele é o aviso, alerta amoroso de Deus, porque Deus amou o mundo, que precisamos ser salvos do castigo justo de Deus. Você não vai falar para o médico, quando ele fala para você: você tem uma infecção generalizada, eu tenho que colocar imediatamente na sua veia um antibiótico poderoso. Ah, não! Está querendo fazer medo em mim? Fala de coisa ruim? Não é para falar de coisa ruim. Pessoas se comportam assim com Deus. Quando Ele alerta, Ele não faz por mal, Ele faz por bem. A humanidade está na infecção generalizada do pecado.
E Deus precisa dar um tratamento. E as pessoas recuam. O povo de Deus recua e foge do amor de Deus. É incrível. Se a gente olha a história do povo de Israel, escolhido, não porque era o maior, o mais belo, porque era o menor. Olha como Deus escolhe. E Deus dá para eles o amor e eles sempre dão as costas a Deus. Deus ama e eles viram as costas. Deus corre atrás, Deus manda mensageiros e eles, cala a boca, né? Mataram os profetas, não só um não, mataram. Jesus então conta a história como Deus enviou, Deus foi correr atrás por seu amor. E o ser humano vira as costas. Como isso é terrível. Mas o amor de Deus insiste e Ele dá a última chance. E Jesus conta que Deus então manda, o proprietário do vinhedo manda o seu filho. E que foi feito com o Filho de Deus? Ele foi crucificado. Mas dentro disso está o plano maravilhoso de Deus. Deus alerta, o castigo de Deus é uma realidade. A porta do inferno, ela tem uma entrada e não tem saída, não mesmo. Aqui e hoje, nós decidimos se rejeitamos o amor de Deus ou se o aceitamos. E está tudo em jogo, sua vida. Eu não estou inventando coisa, não é o meu prazer falar isso, mas eu sei que sou responsável de dizer exatamente aquilo que a Bíblia diz. O pecado é tão mal assim. Talvez a gente não enxergue, mas mesmo assim é assim. E porque Deus ama você, Ele quer que você seja salvo. Ele oferece sua salvação a você. Mas você pode rejeitar. Um pastor contou esses dias que ele acha que o inferno tem uma janela. E na janela você pode olhar para fora e ver que no céu, dar uma olhada no céu, e lá tem um banquete para todos os salvos. E lá tem um lugar onde está o seu nome, mas ele está vazio. Achei legal. Não sei se vai ser assim, mas eu acho importante você enxergar. Deus prepara um lugar para você. E cabe a você aceitar. Porque senão você fica fora mesmo. E Deus, a Bíblia declara claramente, Deus não quer isso. Deus deu tudo, deu seu melhor, Deus deu Jesus para que você acabe junto com Ele, por meio de um perdão perfeito, por meio da cruz de Jesus. Você vai deixar Jesus te salvar. Como seria importante você entender isso. Amor, eu te amei. Jeremias 31:3. Deus fala com eterno amor. O amor de Deus não acaba. Não acaba, mas você precisa ficar do lado onde não acaba, né? Do lado da salvação. Porque existe castigo e ele não contraria o amor de Deus, e Deus chora quando ele tem que castigar. Na nossa história, José chora. Ele está cheio do amor de Deus. Ele não acha graça. Ele não acha, que legal, os meus irmãos. Eu sou poderoso mesmo, olhe como ele se humilha. KKK. Nada. Ele chora
porque Ele os ama. Ele fala amavelmente para eles e tira todo o medo deles. Quem aceita o amor de Deus não tem nada que temer. É assim que as coisas funcionam com Deus. A Bíblia diz: o amor de Deus expulsa o medo. E José está dentro desse amor. E pelo jeito, os irmãos aprenderam a lição. Pelo jeito, eles chegaram a esse ponto. Uma coisa que me tocou para mostrar como o amor de Deus às vezes Deus tem que ser severo conosco, mesmo sendo já filhos de Deus, nós temos já a salvação, mas um pai às vezes tem que castigar o filho. E eu vi um exemplo que gostei muito. O filho recebeu umas tapinhas, né? Alguma coisa, algum castigo, e o filho nem ligou mais com aquilo. Mas até a noite o pai estava discutindo e falando com os outros sobre como foi difícil fazer aquilo. Então você vê, para Deus é muito difícil o castigo. Tanto é que quem chorou mais por você, quem chorou mais por nós, seu nome é Jesus Cristo. Você o conhece. Você deu resposta a esse amor. É um amor real. E esse amor carrega você até o último segundo da sua vida. Hoje eu tive o privilégio de fazer uma visita na Dona Heloísa, né? E eu perguntei a ela estava mal presente, os olhos estavam fechadinhos, mas eu ousei perguntar, né? A irmã está sentindo o amor de Jesus? E ela disse, sim. Não estou falando de um mero sentimento, sabe, superficial, mas perante a morte é uma sobriedade muito diferente. E olha, você pode ter muito mais, né, do que um sentimento, claro. Você pode ter e experimentar o amor de Cristo. Faz uma diferença enorme. Por isso, obedeça ao chamado de Jesus. E resolva primeiro o problema do castigo. Daí você tem acesso a um amor imutável, o amor de Jesus. Assim, José tranquilizou os seus irmãos com muito amor. Que Deus tranquilize os nossos corações. O que acontecer em nossas vidas, podemos descansar no amor de Jesus. É para você usufruir do perfeito amor imutável de Deus. Que esta noite sirva para isso, que você possa novamente se entregar a Jesus. E se você nunca fez isso, então venha hoje para pedir pela salvação e experimentar esse amor sem igual. Na vida de José, nós vemos que diferença faz viver no amor de Jesus. Vamos nos levantar, vamos orar? Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos por ter enviado Jesus como Salvador. Mais do que José, que na época foi o Salvador do mundo. E como todos ficaram dependentes dele, nós muito mais somos dependentes de ti. Nós precisamos da tua salvação, nós precisamos do teu amor. Por favor, que ninguém hoje saia daqui sem ter essa salvação em ti. Mas também nós podemos esquecer o teu amor, podemos achar que o teu amor ficou mais fraco, como os irmãos acharam no caso de José, mas não é assim. O teu amor
não é mutável, Ele sempre está em chamas por nós. Muito obrigado. Agora nos abençoe com esse amor nessa nova semana, as tuas bênçãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Ótima semana para todos.